Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 66, objeto de conhecimento, volume de prismas e cilindros, detalhamento, resolução e elaboração de problemas com volume de prismas e cilindros retos. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então estamos iniciando aqui a nossa aula. Olha só, eu estou aqui no estoque, né, num galpão, onde são armazenadas mercadorias, né? E vocês estão vendo aqui ao meu lado várias caixas, né? Elas estão empilhadas e elas estão aí em cima de um pallet, né? Um porta-pallet. E você já viu uma estrutura aqui desse tipo, porta-pallet? Você sabe o que é essa estrutura, né? Você sabe o que é um pallet? Né? Então, um porta-pallet é uma estrutura de armazenamento, né, como você está vendo aqui, né, e elas são essenciais em muitos setores, especialmente setores que nem esses, né, que armazenam grandes quantidades de mercadorias, né? Por exemplo, uma indústria ou algo que mexa com logística e varejo, certo? E o uso do pallet possibilita uma coisa muito importante para essas mercadorias, né? Que é um melhor aproveitamento aí do espaço disponível, né? Então, por quê? Porque eles utilizam aí a menor área possível para empilhar as caixas de uma maneira mais eficiente, certo? Então, em outras palavras, olha só, os pallets permitem que em uma mesma área, né, vocês estão vendo aqui um pallet, né, e sobre ele estão colocadas aí algumas caixas. Então, se eu pegar essas caixas que estão ali em cima e colocar elas uma ao lado da outra ali no chão, elas já vão estar utilizando uma área maior, né, do chão. Mas se eu empilhá-las todas em uma coluna ou em duas colunas, elas estarão utilizando uma área menor. Né? Então, o pallet ele permite exatamente isso, permite que em uma mesma área, né, vocês estão vendo aí, sejam colocadas mais produtos. Como assim mesma área? Quando a gente coloca uma caixa em cima da outra, a gente está utilizando a mesma área, né? A gente só está colocando aí uma caixa em cima da outra, dando aí a ideia de preenchimento de espaço, certo? E aí, na representação aqui que vocês estão vendo da nossa imagem, né, como eu falei, a gente está utilizando ali aquele espaçozinho, né, onde as caixas estão empilhadas. Mas se eu resolver empilhá-las de outra forma, né, se eu pegar essas aqui que estão mais para o chão e colocar uma em cima da outra, eu já vou usar uma área menor desse pallet. E o que eu vou estar usando mais? Né, eu vou estar usando mais espaço, mais volume, certo? E aí nós temos então essa ideia, né? Como é que eu vou calcular o volume de um objeto, né? Como essas caixas aqui. Eu preciso saber qual é a área que ela está ocupando, certo? E também qual é a altura dela, né? Até onde está indo aí os empilhamentos das caixas, né? Se eu empilhar, quanto mais alto eu empilhar, mais espaço eu vou precisar, né? Então, para o volume é assim, né? Quanto maior a altura, e mais espaço eu terei dentro de um determinado recipiente, né? Ou, no caso aqui, mais espaço e mais volume eu estarei utilizando para armazenar essas mercadorias aqui, né? Então, o volume também tem essa ideia, né? De área, né? A área que está sendo utilizada ali por aquele determinado elemento, né? No caso aqui as caixas, e também a altura que elas estão sendo armazenadas, certo? Eu posso distribuir essas caixas todas numa área só, aí vai ter uma altura menor. Certo? Aí seria a quantidade de um volume. Ou se eu empilhar essas caixas todas numa coluna só ou em duas colunas, eu vou reduzir a área, né? Mas, no entanto, a altura vai aumentar, né? E aí teremos um outro volume, certo? Então, essa é a ideia de volume que eu queria passar para vocês, né? Porque na nossa aula nós vamos estudar o volume dos prismas,
certo? Então, prisma vai ser aí o nosso objeto, né? E aqui a gente está observando, olha só, um prisma, né? Um tipo de prisma. Como vocês estão vendo aqui, ele está se abrindo, olha só. E aí ele é formado por faces, né? Que são retângulos, como vocês estão vendo aqui. Temos 4 nesse prisma, né? E aqueles menorzinhos ali, um na ponta e um outro aqui na ponta, que são chamadas de bases, né? Então, nesse tipo de prisma aqui, nós temos 4 faces laterais, né, que são esses retângulos, que quando eles se fecham, eles vão formar aí o prisma, né? Tem a base de baixo, a base de cima, se ele estiver colocado em pé, né? A base de cima, a base de baixo e as faces laterais, certo? E o que é um prisma? O prisma, ele é exatamente essas figuras que não são planas, formadas por faces laterais e bases, certo? E a gente pode ver no nosso dia a dia alguns tipos de prisma, né? Olha só aqui, ó. Uma caixa de sabão em pó, né? É um tipo de prisma. E ali a gente tem um cubo, né? O cubo mágico, ele também é um tipo de prisma que a gente pode identificar no nosso dia a dia. A gente também vai ter aqui, olha só, a caixa de uma pizza, né? Olha só, a gente sempre costuma ver aí, né, caixa de pizza. Então agora você já vai olhar a caixa de pizza sabendo que ela é um tipo de prisma, certo? E ali naquela outra imagem a gente tem aí o calendário, né? Ele fechadinho aí, ele dá a ideia de um prisma também. Continuando aqui outras imagens, olha só, o tijolo, né? O tijolo é um tipo de prisma também. E ali, naquela imagem ali acima, nós temos uma barraca, né, de acampar, né? Também lembra aí um prisma, né? E tem outros tipos de prismas que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, né? Olha só essa caixa aqui de leite, né? Tá até juntando 2 prismas, né? Daqui para cá é um tipo de prisma e como a caixa está fazendo esse tetozinho, parece uma casinha, então compondo aí a caixa de leite 2 tipos de prisma, né? Então você pode identificar esses prismas todos no nosso dia a dia, né? E também a gente vai ver agora quais tipos de prismas que existem, né? Quais nomes eles recebem, por que eles são chamados, como são chamados, né? Então aqui ao lado, né, vocês estão vendo, né, desde lá do começo, tem aí o prisma triangular, e aí vai prisma quadrangular, prisma pentagonal, o hexagonal, esse aqui, né, o heptagonal e o octagonal. Como é que eu determino esses nomes, né? Então vejam, lá no começo é o prisma triangular. Por quê? A base dele, né, que é a superior e a inferior, ela é no formato de um triângulo. Então, eu chamo de prisma triangular, certo? O segundo é o prisma quadrangular, né? Agora a gente já tem a ideia, né? Por quê? A base superior e a base inferior, ela é na forma de um quadrado, né? Ou um retângulo que seja, e aí ele vai se chamar prisma quadrangular. Certo? Continuando, a gente tem aqui o prisma pentagonal, né? Por quê? Porque a área da base dele, né, que é a superior e a inferior, tem aí a forma de um pentágono, né? E a mesma ideia aqui para o prisma hexagonal, né? As suas bases têm forma de hexágono. O prisma heptagonal, a sua base, né, a superior e a inferior, tem forma de um heptágono, certo? E o último aqui é a forma de um octógono, né? A base como se fosse a tampa, né? A base de baixo, a base de cima, como se fosse a tampa, né? Ela tem forma de um octógono. Então, por isso que o nome é prisma octogonal, certo? Então, os nomes são de acordo com as bases deles, tá bom? E aí os elementos de um prisma, a gente vai verificar quais são os elementos, né? Aqui a gente tem um prisma pentagonal. Por que ele é pentagonal? Porque a base dele, ó, aqui em cima, a base e a base aqui de baixo, né? Elas são no formato de um pentágono, tá bom? Aí os elementos, olha só, tem a altura do prisma, tem a aresta, né? Essas linhazinhas onde as faces se unem, né? São chamadas de arestas, certo? Só que tem as arestas das faces, né? Quando ele está se fechando, e tem a aresta aqui da base, ó. Como você está vendo, essa linhazinha aqui
do próprio pentágono, né, é chamado de aresta. Aí a gente pode identificar que essa aresta é da base, certo? E aí ele vai ter duas bases, olha só, essa base aqui de cima, né, e a base ali de baixo, né? E também vai ter face, né? A face lateral é justamente os lados aí do prisma, né? A gente viu há pouco a imagem fechada e ela se abrindo, né? Então tem as faces, né, laterais, cada face elas estão unidas aí pelas arestas, né? E também tem aresta na sua base, né? E é bem importante essa diferença, né, de aresta que é da face lateral e aresta que é da base, né? Para quando a gente tiver que calcular a área, né, ou o próprio volume, né, a gente sempre precisa saber identificar qual é a aresta, né? Se a gente está falando da aresta da base ou se a gente está falando dessa aresta aqui que é da própria face do prisma, certo? E com isso, como é que a gente pode calcular o volume de um prisma? Né? A gente viu que o volume ali, né, nas primeiras imagens, a gente viu que o volume vai depender do quê? Da área, né, que aquelas caixas estavam ocupando, e também da altura. Né? Quanto mais alto, menos área eu ia precisar lá para arrumar aquelas caixas, né? Mas a gente viu que a gente precisa saber qual é a área que o objeto está ocupando, né? E qual é a altura também. E dessa forma a gente calcula o volume, a gente precisa saber a medida da área, certo? E a medida da altura, né? Então aqui a gente tem, né, esse prisma, e aqui a gente está identificando A, esse lado aqui de baixo, né? O Bzinho, esse aqui, né? E se a gente fizer a multiplicação de A por B, é a medida da base, né? Aliás, é a medida da área, né? De um retângulo. Lembram que um retângulo, a gente multiplica aí a área, a medida da base, pela medida da altura, né? Só que agora eu tenho mais uma dimensão, né? Eu vou ter que multiplicar esse A e esse B, que é a área, pelo C, que vai ser a altura, né? Como a gente viu lá nas caixas. A gente precisa da área e da altura. Então, é bem simples o cálculo do volume de um prisma aqui desse tipo, né? Porque basta a gente multiplicar essas três medidas. Você vai ter as três medidas, então você vai multiplicar a medida A pela medida B, pela medida C, e já vai ser o volume daquele prisma, né? Aqui a gente vai multiplicar A e B, porque é a área aí dessa base, né? Que é um retângulo, né? Então, conforme for o prisma, a gente vai precisar calcular a área da base, né? Se o prisma for um prisma pentagonal, né, que tem a base de pentágono, a gente precisa calcular a área da base, que é um pentágono, e depois multiplicar pela altura, certo? Então, a gente vai verificar aí alguns exemplos, né, para a gente treinar um pouquinho o cálculo desses volumes. Para cada figura a seguir, calcule o volume. Então, eu tenho aqui na letra A e na letra B duas figuras. Na letra A, a gente está vendo que as medidas são as mesmas, né? Então, se as medidas são as mesmas, eu já sei que essa imagem está se tratando de um cubo, né? E o cubo, ele é um prisma. Então, a gente viu que para calcular o volume desse prisma, basta a gente multiplicar as três medidas, né? Então, eu vou colocar aqui um V de volume e vou multiplicar o 2 pelo outro 2 e pelo outro 2. Então, o volume desse cubo vai ser a multiplicação desses dois aí, 3 vezes, ele por ele mesmo 3 vezes, né? Então, vai ser a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, que é 8, né? Essa forma aqui é só uma forma de representar aí essas multiplicações, né? Que é uma potenciação. Então, olha só, a fórmula para encontrar aí o volume de um cubo, né, sempre vai ser a medida do lado, né, que eu posso chamar aqui de L ou qualquer letra, elevado ao cubo. Né? Por que eu vou elevar ao cubo? Porque as três dimensões, aí, as três medidas vão ser as mesmas. Então, vai ser a medida vezes a mesma medida, vezes a mesma medida, e aí eu tenho o resultado, nesse caso aqui, 8, né? E aí eu coloco a unidade de medida, né, que é centímetros, e como a gente está multiplicando centímetro aqui, ó,
por centímetro e também, de novo, por centímetro, estou multiplicando aí 3 vezes, né? Então, eu tenho aqui centímetro elevado a 3. Então, toda vez que a gente estiver falando de volume, né, a unidade de medida é elevado a 3, né? Então, aqui é a resposta da letra A. Na letra B, também de forma semelhante aí à letra A, nós temos aqui, olha só, agora tem uma medida diferente, né? Duas medidas são iguais a 2 centímetros e a outra é 3 centímetros, são medidas diferentes, né? Mas a forma de calcular o volume é a mesma, né? Eu calculo aqui a medida da área dele, né, que ele está ocupando, que é exatamente a multiplicação de 3 por 2, né? 3 vezes 2 iria dar 6. E aí depois eu multiplico pela medida da altura, né? O volume sempre vai ter essa sequência. É a medida da área multiplicada pela medida da altura. Então, aqui nesse caso, basta a gente multiplicar as 3 medidas, né? Vou multiplicar aqui a medida 3 pela medida 2 e a outra medida 2, que é em relação à altura. Aí eu vou ter 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Né? Lembrando que eu preciso colocar a unidade de medida, né? E as 3 medidas estão aqui em centímetros. Então, centímetros elevado a 3. Uma boa observação a se fazer aqui é que eu só vou multiplicar se elas estiverem na mesma medida, né? Se elas não estiverem aqui, ó, na mesma unidade de medida, eu preciso, antes de multiplicar, colocar todas elas em uma mesma unidade de medida. Então, vejam que é bem simples, né, o cálculo desse volume, basta multiplicar aí as 3 medidas e vamos chegar aí no resultado, certo? Muito bem, então olha só, nesses dois primeiros exemplos, né, a gente viu como a gente faz para calcular o volume, né? A gente tinha um cubo e aí a gente tinha um paralelepípedo, era o outro tipo de prisma. E aí a gente viu que a gente só precisou multiplicar aí as 3 medidas, certo? Então assim, num problema foi dada a imagem, foi dada aí as 3 medidas, né, que eu preciso para calcular o volume. Basta multiplicar uma medida pela outra e colocar aí a resposta com a unidade de medida que vier informando no problema elevada a 3, né, elevado ao cubo, certo? Mas aí também a gente vai ver um exemplo que não vai me dar as 3 medidas, vai me dar só 2, mas também em compensação, né, vai me dar o volume. Né? E qual vai ser essa questão? Vai me pedir a terceira medida. Também podem cair questões assim desse tipo, né? Que eu tenho 2 medidas conhecidas e eles perguntam aí a terceira medida, mas também para isso eles precisam me fornecer quanto deu o volume, né, dessa imagem, dessa figura, desse objeto, né? Como nós veremos agora nesse exemplo. Olha só o que diz aqui a questão. O bloco retangular da figura tem 45 centímetros cúbicos de volume. Então, aqui ele já deu qual é o volume, ele não está querendo saber qual é o volume. Né? Então, aqui diz assim, determine a medida da altura desse bloco retangular. Então, vejam, ele só me deu aqui essa medida de 5 centímetros e essa outra medida aqui de 3 centímetros. Com essas 2 medidas, né, eu só conseguiria calcular a área, né, a superfície necessária para colocar esse bloco, por exemplo, no chão. Eu só conseguiria saber disso, né? Eu não saberia qual é a altura, né? Porque aqui está chamando de x. E para calcular o volume desse bloco, eu preciso saber qual é esse volume de x, né? Certo. Só que a questão, ela já me deu o volume. Ela disse aqui, né, que o volume é de 45 centímetros cúbicos. Ou seja, todo esse espaço aqui que a caixa, que esse bloco está ocupando, mede 45 centímetros cúbicos, já é o próprio volume. Então, como é que eu vou calcular essa medida x aqui, né? Eu calculo utilizando a mesma ideia do volume, só que vai ser assim, ó. Eu tenho que o volume é a multiplicação dessas 3 medidas. Eu vou chamar aqui as medidas de A, B e x vai ficar a letra x mesmo, tá?
Então, o volume é a multiplicação do A pelo B pelo X ali, que eu não sei quanto mede, né? Essa é a fórmula aí desse volume. Aí a questão já me deu aqui quanto que vale esse V de volume, né? Foi informado que vale 45 centímetros cúbicos. Então, com essa informação, eu substituo no V de volume e substituo todas as outras informações que eu tiver, né? Eu sei que o A está dizendo ali que é de 5 centímetros e o B, 3 centímetros. A única medida que eu não sei é essa X. Então, vejam que eu tenho aqui 3 informações, né? E eu quero encontrar essa quarta informação, né? Se ele não tivesse me dado qual é esse volume aqui, eu não conseguiria saber qual é essa medida de X. Mas como ele me deu o volume, eu tenho que saber qual é o X que vai poder substituir aqui, né? Para que na hora que a gente multiplique as 3 medidas, dê igual a 45. Só vai ter um valor para o X aí, né? Digamos que a gente ache que o X é igual a 2, né? Então ficaria 5 vezes 3, 15, e se o X fosse 2? 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. Olha só, essa multiplicação iria dar 30, né? E tá errado, né? Porque ele diz que o volume é 45 e não 30, né? Então, se a gente tentasse o X igual a 5, vamos ver, quanto é que ficaria? Eu multiplicaria aqui 5 vezes 3, 15, 15 vezes 5, 75. Olha, já ia passar muito, né? Porque o volume é 45 e não 75. Então, eu preciso encontrar qual é o valor desse X, né? Que vai dar certo aí a multiplicação dos 3, dando o resultado 45. Como é que eu faço isso? Eu uso todas essas informações, né? Olha só, 45 tem que ser igual à multiplicação dos 3. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. E 15 vezes x, 15x mesmo, certo? Então, agora eu tenho essa informação, 45 é igual a 15x. Logo, esse x aqui, né? Eu vou isolar desse lado. Ele vai ser igual a 45 dividido por este 15 que está multiplicando ele, né? É como se eu tivesse isso aqui, ó, 15x, vou só inverter os lados para visualizar melhor. 15x é igual a 45, né? E assim a gente já tem que saber encontrar a medida do x assim dessa forma, né? A gente isola o x aqui desse lado, né? E o número que está multiplicando o x passa para o outro lado, dividindo aí o número que estiver do outro lado, certo? A regrinha aí da equação do primeiro grau. Então, a gente vai ter que x é igual a 45 dividido por 15. Aí sim a gente vai encontrar um valor de x que vai ser igual a 3, né? Então, olha só, agora a gente já sabe o valor desse x, né? Vou colocar até aqui, ó, 3. Então, a medida desconhecida de x é igual a 3, né? Então, se a gente fizer a prova, né, a gente vai multiplicar, ó, 5 vezes 3 vai dar 15, e 15 vezes 3 vai dar justamente o 45 que ele informou aí na questão, né? Então, a medida desse x aqui só pode ser de 5, aí a gente pode, aliás, a gente tem que colocar a unidade de medida em centímetros. Aí lembre que eu não tô, essa medida x aí de 5 centímetros é a medida da altura, né? Não é a medida do volume. Então, a unidade de medida é somente centímetros, né? Você não vai colocar aqui 5 centímetros ao cubo, porque a gente está falando de uma medida só, que é a altura. É igual essa medida daqui, né? Que está 3 centímetros, e essa outra daqui que está 5 centímetros. Quando a gente faz a multiplicação das 3 medidas, que a resposta vai ser o centímetro elevado a 3. Né, que é o volume, né? Sempre o volume aí é dado elevado à terceira potência, certo? Então, nesse exemplo, a gente tinha aí a medida de 2 lados, né, de 2 dimensões desse bloco retangular,
e ele estava pedindo a terceira medida, né? Então, não vão se confundir aí, né, na hora de, eu tenho que achar o volume, aí acaba utilizando as medidas erradas e acha que é para calcular o volume quando não é. Né? Então, tem que ler direitinho a questão. Né? Ela estava pedindo aí a medida de um dos lados, né? Sendo que a multiplicação desses três daria o volume, que era de 45. Né? Então, a gente faz as substituições necessárias, né, como a gente fez aqui para resolver a questão, e encontrou o valor do x. Nesse caso, só poderia ser 3, né? Porque a multiplicação dos 3 tinha que dar 45. Então, vocês viram, não podia colocar um 5 ali naquela medida, nem um 2, porque não daria 45 a multiplicação dos 3, certo? Então, essa ideia de volume também, né, você tem que acompanhar aí, né, o que a questão está pedindo, quais as informações ela está fornecendo, tá bom? Para saber aí qual é a ideia que a gente vai utilizar para resolver a questão, certo? Então, vamos continuar aqui a aula e vamos ver mais um exemplo envolvendo o volume aí de um prisma. Agora, o nosso exemplo é uma questão que caiu na Prova Brasil e fala aí de uma caixa d'água. A caixa d'água é essa imagem que está aí ao lado, né? E tem a forma de um paralelepípedo. E um paralelepípedo é um prisma, né? Lembra aí também a caixa de um sapato, né? Ou a geladeira da nossa casa, né? Tem aí a lembrança de um prisma. Aí diz o seguinte, uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metro de altura. Aí a figura ao lado ilustra essa caixa. Então, veja bem, imagine que você não tem a imagem aí para você, mas não tem problema, porque você teria as dimensões aqui, ó. 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metro de altura. Então, você poderia até fazer assim, olha, tem aqui 2 metros, o comprimento é 3 e a altura, vou fazer bem aqui a altura, 1,5. Então, olha só. Poderia fazer esse desenho só para me guiar, ou então nem precisaria de desenho, né? Quando você tem aí as 3 medidas, você só precisaria identificar qual era cada medida. Mas aqui a gente tem a imagem para auxiliar, né? Às vezes, quando o aluno não tem a imagem, ele não consegue resolver, porque ele não está conseguindo visualizar, né? Então, veja bem, sempre tente resolver, mesmo que tenha a imagem, tente identificar uma coisa, relacionar uma coisa a outra para ficar mais fácil de resolver a questão, né? Mesmo se não tiver a imagem. E aqui nessa questão, ele pede o volume da caixa d'água, né? Em metros cúbicos. Aí, olha só, a unidade de medida é metro, né? Metro, metro e metro. Por isso que até ele perguntou o volume da caixa d'água em metros cúbicos, né? Quer dizer que todas essas opções aqui, elas estão em metros cúbicos, certo? Então, olha só, como é que eu vou calcular todo o volume que cabe de água aqui nessa caixa d'água? Simples, né? Vou só multiplicar ali as 3 medidas, né? 2 metros por 3 metros por 1,5 metro. Dessa vez, ele não me dizia qual era o volume, porque é justamente o que ele está procurando. Mas aí ele me fornece as 3 medidas, né? Então, calculando aqui esse volume, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1,5 é igual a 9. Né? E qual é a unidade de medida? Metros. E como eu estou falando do volume, eu vou colocar cúbico aqui, né? O expoentezinho 3. Então, o volume dessa caixa d'água vale 9 metros cúbicos, né? Então, aqui a resposta vai ser a letra C, né? Metros cúbicos, porque a unidade de medida estava em metro e quando a gente fala de volume, a gente tem que elevar aí essa unidade de medida à terceira potência, certo? Muito bem, então essa foi a nossa aula sobre volume de prisma. Espero que tenham compreendido aí sobre esse conteúdo e eu encontro vocês numa próxima aula.